Você já se sentiu cansado de tentar ser bom bastante? No estudo de hoje, nós vamos descobrir que o verdadeiro descanso vem quando nós deixamos de confiar em nossos méritos e aprendemos a descansar na graça e no amor de Deus. No ar, programa Escola Bíblica. Olá! Estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos na nossa última semana desta nossa temporada sobre o sábado da criação. É um privilégio ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos para aprendermos mais da palavra de Deus e crescermos no conhecimento, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que é o melhor para a nossa vida. E você pode acreditar que quando nós falamos sobre o tema do sábado, não estamos querendo apresentar um dia para que haja um descanso simplesmente. Não é sobre isso. É uma verdade da palavra de Deus que tem aspectos muito mais profundos. E eu quero te convidar, se você não assistiu a temporada, você tem todos os nossos programas no NT Play, no nosso canal no YouTube, e você também pode pedir a nossa revista Esperança, o Sábado da Criação. Você já pediu a nossa revista? Ainda não? Então é agora! Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, ele está aparecendo aí na sua tela, é o 129 82 44 4449. 129 82 44 44 49. Você também pode ligar, nossa equipe está pronta para te atender até às 10h30 da noite. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança, o Sábado da Criação, e conheça sobre este tema. Talvez você tenha uma outra ideia, você crê em algo diferente, talvez o seu dia para descanso seja um outro dia, talvez você nem tire esse descanso conforme as orientações da Bíblia. Mas eu quero te convidar, descubra, conheça mais sobre a palavra de Deus e o tema do sábado. Aqui na TV Novo Tempo nós produzimos a cada 3 meses, uma nova revista Esperança. E elas são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. E agora, no mês de novembro, nós estamos numa campanha especial porque nós queremos produzir 3 novas revistas ou voltarmos a publicar essas revistas que já foram produzidas para que estejam à disposição dos nossos telespectadores. As revistas Profecias de Daniel, Profecias do Apocalipse, a revista Esperança do Apocalipse, e também a revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Você pode participar fazendo a sua doação. Lembrando que uma revista Esperança, eu até vou ficar aqui do lado para aparecer o Pix aí para você, uma revista Esperança, ela custa, até chegar lá na mão do nosso telespectador, R$5. R$5. E essas revistas são distribuídas, como eu mencionei, sem nenhum custo. Então eu quero te motivar a fazer um cálculo dentro do seu orçamento. Quantas pessoas você gostaria que recebesse essa revista, ou essas revistas que nós publicamos, ou outras revistas. E aqui, especificamente, é a produção dessas 3. Você pode fazer a sua doação através da nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Você também pode compartilhar, fazer a sua doação, mandando um recadinho para o nosso WhatsApp, é o 129 8176 6630.
12981766630. Vamos, através dos nossos recursos, compartilhar a mensagem da Palavra de Deus, porque nós somos abençoados materialmente para abençoarmos outras pessoas e não para acumularmos tesouros nessa terra, que, como diz a palavra, eles enferrujam, perdem o seu valor. Nós somos abençoados para que mais pessoas conheçam da mensagem da Palavra de Deus. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos ter uma outra perspectiva do convite que o Senhor nos faz, que o sábado nos lembra, que é vivermos no descanso que o Senhor nos dá, mesmo num mundo que nos coloca pesos, cargas, às vezes insuportáveis. Vamos orar. Senhor, obrigado pela mensagem que nós vamos estudar agora. Obrigado porque um dia o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever. Um dia o Senhor dirigiu o processo de composição da Bíblia e ela chegou até nós. Nunca foi tão fácil acessar o texto bíblico. Por outro lado, Pai, nunca houve tanta contestação, tantas vozes que falam a respeito da palavra e muitas vezes essas vozes distorcem o que o texto apresenta. Nos ajude a termos um olhar para aquilo que o Senhor revelou para o autor bíblico, que não haja uma interpretação equivocada. E eu oro para que o mesmo Espírito nos conduza agora na compreensão. Eu peço isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do texto, vamos à análise do texto bíblico. Hoje eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Alguns dizem que pode ser uma carta, mas o teor da composição do livro está mais ligado a um sermão, uma mensagem, e tem profundas apresentações teológicas, aqui, né, bíblicas, do que na realidade uma carta. O contexto dos escritos do livro de Hebreus está relacionado a um povo que provavelmente habitava na região da Itália, na região em Roma, e que haviam sido fiéis, haviam aceitado, eles de origem judaica, haviam aceitado a mensagem do cristianismo, passaram por muitas perseguições, muitos desafios e resistiram a essas perseguições, mas agora estão passando por um período de dúvidas, de questionamentos e estão sendo envolvidos a voltarem por aquilo que a tradição judaica havia apresentado para eles. E dentro do livro de Hebreus a gente vai ver que o autor está preocupado em mostrar que Cristo é maior do que qualquer coisa que eles haviam aprendido até ali. E nós vamos analisar o capítulo 4, ligado ao capítulo 3, especificamente, onde nós temos um detalhamento daquilo que havia acontecido com o povo no Antigo Testamento, o povo que havia peregrinado pelo deserto e não havia entrado em Canaã de forma imediata por causa da sua incredulidade. E o tema da incredulidade é apresentado de forma significativa, porque a incredulidade, o crer naquilo que o Senhor estava apresentando, estava dificultando agora este povo a viver verdadeiramente o descanso que o Senhor estava prometendo. A incredulidade nos afasta verdadeiramente do plano que o Senhor tem. E eu quero levar você a analisar o texto bíblico junto comigo e aceitar o convite que o Senhor faz, de que quando eu entro no conhecimento que o Senhor está apresentando, quando eu entro naquilo que o Senhor está querendo para mim, eu encontro o verdadeiro descanso. E vai fazer uma ligação direta, significando o descanso sabático, aquilo que eles presenciavam a cada semana. É o que eu quero compartilhar com você na análise do texto. Quando eu entro na apresentação que o Senhor tem para mim, verdadeiramente eu encontro o descanso. Só para a gente recordar algumas informações, o livro de Hebreus é uma carta, né? Não especificamente aqui,
uma carta, mais um sermão direcionado a cristãos de origem judaica que enfrentavam perseguições e tentações para voltar ao antigo judaísmo, aquilo que eles haviam herdado. O autor enfatiza a superioridade de Jesus Cristo sobre o sistema do Antigo Testamento, incluindo anjos, Moisés e o sacerdócio levítico. O Senhor Jesus é superior a qualquer coisa que eles haviam aprendido até ali. E no capítulo 3, o autor compara Jesus a Moisés e usa o Salmo 95 para advertir contra a incredulidade do povo de Israel no deserto. Esta incredulidade que os impediu de entrar na terra prometida, o descanso de Canaã. E como eu mencionei, essa incredulidade os estava atrapalhando de entrar no descanso que o Senhor estava dando. E agora vamos analisar, eu só quero citar alguns versos do capítulo 3, eles não estão na tela, só para a gente fundamentar um pouquinho. Verso 7, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde, diz o verso 8, os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. E aí lá no verso 12 ele vai dizer: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Como eu mencionei, esses cristãos hebreus que viviam na região de Roma haviam sido fiéis, mas agora passavam por um momento de incredulidade e estavam voltando às práticas do judaísmo. E agora eles estavam colocando sobre eles um peso daquilo que eles haviam carregado ao longo da vida, o desejo de ser salvos pelos méritos próprios, serem salvos por aquilo que faziam, sempre o desejo de ser bom e ser aceito. Aí nós vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 é significativo, 8 vezes vai usar a expressão descanso e uma vez, o verso 9, a gente vai ver, vai usar o repouso ou descanso especificamente como repouso sabático. A gente tem duas palavras aqui no caso para descanso. Uma significa esse parar, esse cessar uma atividade, e o outro, o descanso sabático, que nos aponta para aquilo que o Senhor deseja nos dar verdadeiramente. Portanto, visto que vos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vós deixou de alcançá-la. O convite de entrar no descanso, desse parar, desse cessar aquilo que eles vinham fazendo, aquilo que um dia eles haviam aceito, mas que agora queriam retornar. O Senhor os convida de entrar no descanso, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, se referindo ao capítulo 3, ao povo. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia, no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito, parou as atividades. Aqui ainda não é uma referência ao descanso sabático. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Vejam só a repetição. Assim como eles, o povo no deserto, o povo que o Senhor queria que
tivesse aceito, tivesse acreditado nele, tivesse tido fé no que ele estava fazendo, na condução que ele estava dando, no processo de peregrinação. Eles rejeitaram e não entraram nesse descanso porque não confiaram exatamente. E como nós temos mencionado ao longo dessa temporada, de alguma forma o sábado me lembra esta suficiência, esse descanso que eu encontro no Senhor quando entrego a vida para Ele e quando eu não quero fazer as coisas do jeito que eu devo fazer, mas conforme o Senhor quer, quando a suficiência não está em mim, mas a suficiência está em Deus. Mesmo no mundo religioso, mesmo que eu esteja falando para você que seja um cristão, que talvez olha para o Senhor como aquele que é a fonte, mas não entregou totalmente a direção da vida ao Senhor. Ou seja, não entrou no descanso dele e procura, através das suas realizações, dos seus méritos, alcançar as coisas. Entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que nós não tenhamos uma parte para ser feita no aspecto de ir a Ele, de entregar a Ele, mas estou dizendo de querer conquistá-lo pelo bom comportamento, pelos bons feitos, ou até de ser abençoado, porque Ele está olhando para mim e está dizendo, esse é um bom menino e esse então vai ser abençoado. Uma falsa ideia religiosa que é apresentada hoje. E que muitas vezes, lá no final, quando eu não alcanço, me leva à incredulidade. Visto, portanto, que resta entrar em alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram na confiança total e na entrega total. Aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Perceba que este povo está vivendo uma crise, porque eles um dia aceitaram, um dia entregaram, um dia confiaram, um dia sofreram perseguições e foram fiéis, viram aqueles que estavam ao seu redor sofrerem perseguições, mas eles entregaram, mas agora estão abandonando isso. E o Senhor está dizendo, vocês precisam entrar no descanso, aceitar a boa nova que um dia foi apresentada para vocês. Talvez eu estou falando para você nesse momento, que um dia aceitou as boas novas. Talvez eu estou falando para você nesse momento que foi um fiel, alguém que viveu inteiramente confiando no Senhor, mas que por alguma razão retrocedeu ou abandonou. O Senhor convida você hoje a voltar e entrar verdadeiramente no descanso que Ele promete, porque nesta terra nós nunca estaremos verdadeiramente satisfeitos. Vou fazer a continuação da leitura, tá? Só vou retomar porque é um texto que continua. Visto, portanto, que resta entrar em alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, fazendo referência ao capítulo anterior. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E aqui a referência, queridos, exatamente é diferente das outras expressões para descanso. Aqui é uma referência ao repouso sabático, indica um descanso final, escatológico, não apenas um descanso semanal, mas é aquele descanso que eu vou definitivamente ser liberto, eu definitivamente vou entrar naquilo que o Senhor quer me proporcionar, porque no final de cada semana, em cada sábado, quando eu entro no que o Senhor me apresenta, eu estou tendo uma visão de futuro, eu estou tendo uma visão de que o mal um dia vai acabar,
Eu estou tendo uma visão de que o Senhor um dia vai resgatar, de que eu volto para o Gênesis, como eu já mencionei algumas vezes aqui. Eu volto para aquilo que é ideal, para aquilo que é o propósito do Senhor. Me entende? Me entende que não é só parar do descanso, de parar a atividade, mas é entrar no descanso sabático, pensando assim, um dia esse ambiente terrestre foi perfeito e ele voltará a ser perfeito, porque não tem lógica a perpetuidade do mal, não tem lógica a perpetuidade da dor e do sofrimento. Você me entende? Você entende como o sábado vai muito além de uma parada de atividade? E o Senhor me convida, assim como me convidou aquele povo, não coloquem de novo um peso sobre vocês, mas entrem no descanso sabático, ou seja, definitivamente naquilo que o Senhor promete para a eternidade. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de todas as suas obras, como Deus descansou das suas. Está se reportando a semana da criação ao feito de Deus, ao Deus Criador, ao Deus mantenedor e o Deus que virá. Você percebe a profundidade desse texto? Para um povo que estava desanimado na fé e estava retrocedendo na sua compreensão clara do que significava agora viver com o Senhor? Fica claro isso para você? Esse é o convite que o Senhor nos faz hoje. O descanso divino, queridos, está ligado ao cessar de tentar ganhar a bênção pelas obras. A entrada no descanso é confiar na obra de Deus, na realização de Deus. Por isso que o sábado, como memorial da criação, me mostra que Deus fez. Ele fez, Ele continua fazendo e Ele fará para sempre. Você consegue entender o significado disso? De que eu parei, mas entrei numa outra perspectiva de valor de vida. Eu citei essa semana, acho que foi no programa de ontem ou de segunda, foi o Salmo 92, foi segunda, né? Que é não acreditar no efêmero, mas acreditar naquilo que é eterno. Entende? Você tem essa percepção de quando nós entramos nas horas sagradas do sábado, estamos entrando nessa outra perspectiva de vida, de uma renovação, de um novo momento, de uma nova ordem das coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas essa nova ordem das coisas, ela começa hoje, quando eu me entrego inteiramente ao Senhor, e o sábado me lembra disso, como eu preciso entregar-me totalmente ao Senhor. O verso 11, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. O esforçar, a ideia de agonia no sentido de, não é de mérito, mas é que eu não quero fazer isso, eu não quero, mas depende da minha disposição, porque o Senhor me ofereceu a graça, mas depende da minha decisão. Eu quero fazer isso. Você deseja? Você quer? Você quer se esforçar para que o Espírito atue em você para mudar a sua natureza? Fica claro que o esforço não é por mérito, mas é de entrega, porque a vontade é contrária. O autor distingue o descanso histórico na terra do descanso definitivo, a eternidade, que é o que o descanso sabático nos leva a pensar. O descanso que o autor quer enfatizar é mais profundo do que posse territorial, do que a posse de um território. É o descanso das tentativas
de ganhar o favor divino por méritos humanos. Jamais nós vamos alcançar. Não é voltar às tradições, mas é crer na nova aliança que há com o Senhor Jesus Cristo. A entrada no descanso de Deus não é fruto de uma performance religiosa, queridos, mas de uma fé viva. Nós já falamos em algum momento que às vezes nós estamos muito mais preocupados com essa performance religiosa, que nós temos a tendência de dizer esse está eleito porque o comportamento dele é dessa forma, quando o Espírito do Senhor está trabalhando de todas as maneiras com todos os corações. Então não é uma performance religiosa. Não estou dizendo que o indivíduo que vai aceitar o Senhor vai viver de forma negligente, jamais, porque o indivíduo que aceita o Senhor, ele passa por um processo de transformação, ele vive um outro momento. É sobre isso que eu estou falando, sabe? Sobre essa entrega, sobre esse novo momento, não por causa das suas próprias forças, mas por causa daquilo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará. Jesus é aquele que possibilita esse descanso, por isso no livro de Hebreus ele vai ser maior, pois pela fé na graça de Cristo, o crente não precisa fazer por merecer. Não, o Senhor fez por merecer. O crente vai entregar a vida ao Senhor e aí vai ser transformado. O sábado nos recorda semanalmente desse convite, parar de tentar salvar-nos e começar a viver pela graça e ter agora o descanso pensando na eternidade. Os frutos da fé continuam sendo importantes, mas não como mérito para nos salvar. As obras nascem da fé, a fé que descansa em Deus. Hebreus não está anulando o sábado semanal, bem pelo contrário, mas ele está ampliando o seu sentido. O sábado aponta para o repouso final encontrado em Cristo para aqueles que almejam um dia viver em eternidade. Somente aquele que entrega verdadeiramente a vida ao Senhor, aquele que está nele, que é maior do que qualquer tradição, esse vai olhar para a eternidade. Ele não vai olhar para a sua vida aqui, porque a vida em Cristo aqui não é vida em Cristo. A vida em Cristo aqui significa eu vou caminhando pensando na eternidade. Porque se o indivíduo acha que a vida em Cristo aqui está ligada a conquistas terrenas, é muito limitado, queridos. Por isso o descanso em Cristo, e o descanso sabático me recorda isso, é pensar na terra recriada. E amanhã a gente vai conversar sobre isso. Você quer entrar no descanso do Senhor? Vamos orar. Pai do céu, obrigado. Obrigado pelo ensinamento que a gente tem na Tua Palavra, as histórias antigas, que nos têm apresentado lições para hoje. Que não sejamos incrédulos, que entremos no descanso que o Senhor oferece, que vivamos a paz no Senhor, visualizando a eternidade. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã, no último dia dessa semana, para encerrarmos a nossa temporada.